TV Empreender. Empreender e crescer. Olá, seja bem-vindo à TV Empreender. Meu nome é Lucas Cassule e esta é a rubrica Conheça o Escritor. A rubrica Conheça o Escritor é uma conversa aberta com os escritores angolanos. Aqui, nesta conversa, vamos tentar conhecer os seus medos, os seus sonhos, as suas inspirações e as suas aspirações. Hoje nós temos na nossa sala, o nosso painel está recheado porque temos uma convidada de peso, autora de 8 livros ou mais e é doutorada em literatura portuguesa. Doutora Fátima Fernandes, seja bem-vinda, à TV Empreender. Obrigada, Lucas. É a segunda vez que estamos juntos. Já estou emocionado de novo. Obrigadíssima. O Lucas é extremamente simpático e é um enorme prazer estar a conversar com ele. Já falámos no Instagram, numa live, e agora convidou-me para a TV Empreender. É uma grande honra. Estou muito feliz. E realmente, Lucas, se não fosses tão simpático, não teria acordado sábado de manhã para vir para aqui. Por isso, muito obrigada pelo convite. Não tem que ficar nervoso. A honra é toda nossa, Até porque o Lucas também é autor de 2 livros. E um deles já com uma segunda edição. E são livros muito interessantes, né? Que vale a pena desvendar. Faço publicidade. Antes mesmo de começarmos a nossa conversa, vou pedir aos nossos amigos aqui que estão a nos acompanhar a subscreverem o canal da TV Empreender. Subscrevam, ativem o sininho para receberem as alertas dos próximos vídeos. Doutora Fátima Fernandes. Sim. Dizem que um escritor é um contador de histórias. Como é que um contador de histórias conta a sua própria história? Pronto, isso é interessante. Eu, na verdade, durante muito tempo, quando diziam escritora Fátima Fernandes, né, ou Fátima Sampaio Fernandes, eu achava que, não estão a falar de mim, não é? Mas tipo, vou aceitar. Nunca tive muito bem a certeza de ser uma escritora, para dizer a verdade. Não, acho que isso é uma palavra pesada, traz com muita responsabilidade. Exatamente, traz assim uma carga já de séculos, não é? De todos os escritores. Mas são 20 existentes. Anos. Sim, meu Deus. Sim, é verdade. Bem, e realmente nós os que escrevemos bem ou mal, contamos histórias de facto, não é? Às vezes não diretamente, não é? Tu, por exemplo, crias personagens, não é? Às vezes a tua história está lá em algo que aconteceu com uma personagem, em algo que outra pensou. Nós vamos estando. Há quem diga que todas as obras de um escritor são autobiográficas. E em certa medida são. Somos nós que escrevemos, não é? Há algo que está lá. Mas há uma outra parte que nos transcende, não é? Acho eu. Acho que há coisas que não são nossas, ou são lados que nós não exploramos devidamente, se calhar no nosso mundo no dia racional, no nosso consciente, no nosso dia-a-dia. Mas determinadas formas de escrita, por exemplo a poesia, permitem um aprofundamento, não é? A que se calhar assim, no cotidiano, nós não faríamos, não é? Então acho que sim, que escrevemos a nossa história. Não, acho que vamos escrevendo a nossa história ou pedaços da nossa história, ok? Interessante. Mas, assim, para ser um bocadinho mais taxativo, quando é que a doutora se lembra que isto começou? O gosto, o amor pelos livros? Quando? Idade, mais ou menos? Então, eu era uma criança muito introvertida, ok? Muito fechada, estava sempre em casa. Se saía era para andar de bicicleta só, que foi assim a minha primeira grande paixão, mas de resto estava sempre em casa a ler, sempre, não é? Porque havia, não era assim tão fácil. A minha avó era chinesa, por exemplo, não é? Então havia assim, eu sentia discriminação, sentia que não era igual às outras pessoas, e acho que quando somos crianças isso é pior, não é? Porque queremos ser iguais aos outros e dizem-nos, não, tu és uma normal, ou tu és uma chinesa, tu és chinesa, como se fosse uma coisa má. Depois aprendi que não era, ok? Mas o meu refúgio sempre foi, desde pequena, se calhar porque precisava de um refúgio, sentia que precisava. E a única coisa que havia, eu sou tão mais velha
que eu me lembro da primeira televisão lá em casa, a preto e branco, quando eu tinha para aí 7 anos. Portanto, o único refúgio possível era mesmo os livros. Se fosse hoje, talvez fosse para a internet, talvez fosse para o YouTube, talvez fosse para a Netflix, não sei, não é? Mas naquela altura, sinceramente, não havia outra coisa. E quando tu tens uma cabeça que está sempre a questionar-se ou tens alguma coisa lá dentro que tem fome, ok? Então há que alimentar, e os livros eram a minha forma de alimentar isso. Então a minha paixão pelos livros foi desde que eu aprendi a ler. Como não sou super dotada, infelizmente não aprendi a ler antes das outras crianças, acho que aprendi só aos 5 ou 6 anos, mas a partir do momento em que aprendi, acabou-se. Adorava mesmo ler, adoro. E já, desculpa, mas até os textos dos manuais de escola, ok, que eu ainda me lembro alguns, eu adorava aquilo, era tipo... Estava no Sim, sangue. depois, claro, os meus pais também tinham imensos livros lá em casa, como eu disse, era a única possibilidade de fuga, mas felizmente era mesmo uma possibilidade real. O meu pai tinha ganhado vários prémios de fotografia e também de escrita, por acaso, não é? Por acaso no sentido de ser uma coincidência, apesar de eu nunca ter ganhado prémio nenhum. Então, ele tinha livros em casa de coleções de grandes autores portugueses. Essa de Queiroz é que me lembro mais porque era o meu preferido. Mas tinha outros, tinha Virgílio Ferreira, tinha... Bem, não me lembro. Era assim, coleções de clássicos. E a minha mãe tinha tudo que não era clássico, que eram os livros que estavam tipo no sótão, que não ficavam bem nas estantes, como os livros do meu pai, mas que era, por exemplo, tinha... Alexandre Dumas, todos os livros de Alexandre Dumas, não é? E principalmente o Conde de Monte Cristo, que eu li quando tinha 11 anos e que me influenciou forever, pá, que é uma coisa extraordinária, eram os livros da minha mãe, lá no sótão, não é? Então eu ficava lá no sótão a ler. Então isto desde pequena, ok? E para sempre, tipo, acho que foi o que me salvou de tudo, salvar de depressão, salvar de suicídio, salvar de tudo. Depois de escrever, penso que veio naturalmente, porque primeiro temos que ler, não é? E depois aquilo... Se faz parte de nós, né? Nós vamos escrever. E onde é que foi esta parte da infância, doutora? Assim, geograficamente? Geograficamente foi numa cidadezinha pequena no norte de Portugal. Quer dizer que agora não é tão pequena, se alguém tiver a ouvir lá. E é muito bonita, que é a Vila Real de Trás-os-Montes. Sim, foi lá. Já cresceu muito em comparação. É muito bonita a cidade. Depois, a partir do momento em que teve uma universidade, tornou-se enorme, né? Mas eu sempre quis sair de lá. Na verdade, fui de lá, estudei na Grécia, depois fiz o meu doutoramento e dei aulas na Polónia durante 6 anos, e depois Angola, claro, obviamente, é aqui que estão publicados todos os meus livros, é aqui que nasceu a minha filha, na ilha, e é aqui que eu sou. É a sua casa. É aqui a minha casa, sim. É extraordinário, é mesmo. Às vezes as pessoas perguntam, mas tu não queres ir embora, não sei o quê. Não quero. Eu estou mesmo bem. Quer dizer... Eu gosto mesmo das pessoas, de uma energia vital que vem, se calhar, de toda a gente ser tão jovem e com tantas ideias, tão criativos. Epá, este é o país para se estar. Sinceramente, não é? Pronto, não vamos... se alguém está a pensar em ir para Angola para fazer milhões de dólares e tal, eu não posso aconselhar porque não percebo nada de dinheiro e empreendedorismo. Mas para ter ideias, para ser criativo, é mesmo Angola, sinceramente. Interessante. Mas, para além dos livros, na tua infância, quais outras coisas que se lembras que gostarias de fazer? Para além dos livros... Andava de bicicleta, gostava da bicicleta, gostava do meu cão. Doutora, o seu primeiro livro aconteceu mais ou menos 20 anos, é isso? Não, eu publiquei os primeiros aqui, pela Chá de Cachinde, em 2006. Que foram a minha tese de doutoramento, A Bruxa e a Poesia, um livro fabuloso. Já vamos falar dele. E também Exorcismo. Mas quando é que começou a escrever? Comecei a escrever na Polónia. Foi a minha tese de doutoramento, não é? Então, em 1996, 1997, comecei a trabalhar no doutoramento e defendi a tese em 2002. Então já estava aqui em Angola, fui lá para defender a tese, voltei, já com o título, né, de doutorada. Pronto, já foi há séculos, é verdade. Faz quase 20 anos, meu Deus. 20 anos, foi mesmo 20 anos. Oh my God! Eu vou fazer 50 anos este mês.
Quem quiser dar presentes, esteja à vontade. Os meus parabéns antecipados. Como não vamos ter essa conversa no dia do seu aniversário e na YouTube ainda por cima? Os meus parabéns. Doutor. Meu Deus, que A doutora escândalo. merece Nunca pensei 1000 chegar. anos. Já viste 50 anos, pá. Sim, isto tem-me dado o que pensar. 50 Que anos. venham mais 1000 anos. Sim, mais 1000, pelo Mais menos. 1000 anos, mais 1000 anos. E por que a bruxa e a poesia? Então, eu queria fazer. A minha tese de doutoramento teria de ser obrigatoriamente sobre literatura, né? Eu tenho duas grandes paixões: literatura e psicologia. Ok? Então, naquela altura tinha feito a licenciatura em literatura, obtive o grau de mestre na Polónia, não é? Como equivalência à minha licenciatura pré-Bolonha, ok? Eles já estavam mais adiantados. Então, fiquei com o grau de magíster, mestre. Depois, o próximo passo era fazer literatura, fazer o doutoramento em literatura. Em termos de literatura, isto em 1996, 97, 98, por aí, não é? Quando eu estava à procura do tema, eu sabia que tinha que ser sobre mulheres, porque na Grécia já tinha estudado literatura de mulheres pela primeira vez na minha vida, com uma professora fantástica que era a Tina Krontiris, e ela despertou essa atenção para um campo novo, mulheres, não é? Mulheres, o feminismo, eu não sabia nada disso. Interessou-me. Então eu decidi, vou fazer algo num campo que me apaixona, que me interessa. Vou misturar literatura com mulheres. Então decidi que seria sobre mulheres. Depois a procura da temática, o que é sobre mulheres, não é? E eu pensei, vamos para a pornografia. E estava a... Gostei. Sim, pois, estava a avaliar pornografia, erotismo, qual é a diferença, se nota essa diferença nas escritoras portuguesas, porque eu decidi fazer, depois eu gosto muito de poesia, né? Decidi fazer sobre poetisas portuguesas. Não encontrei, por acaso, se nessa altura estivesse em Angola e fizesse sobre poetisas angolanas, encontraria imenso, daria uma excelente tese, mas eu não estava e não conhecia estas, que aliás elas se calhar ainda nem tinham nascido, estas poetisas, ou estavam a nascer naquela altura, não é? Mas então decidi fazer, vi que não havia matéria suficiente, na verdade. E ao mesmo tempo, quando estava a ler, comecei a ver uma espécie de AUs, não é? Alternative Universes. É que a minha filha fala muito das AUs. Pronto, universos alternativos. Comecei a ver o mundo dos contos de fadas, por exemplo, que daria uma excelente tese de doutoramento também, mas não podemos fazer tudo, não é? Mas o mundo dos contos de fadas está presente na poesia de mulheres, pelo menos nas que eu encontrei e adorei. Mas depois havia um outro mundo, mais sombrio, mais dark, que era o das bruxas. E esse pareceu-me... Chamou-te a atenção. Sim, então entre os contos de fadas e as bruxas fui para as bruxas. E escolhi 13 poetisas e encontrei em todas elas alguma coisa que corroborava a minha tese, não é? De que a poesia e o mundo das bruxas seria uma forma de assumir o poder por parte das mulheres, a quem, regra geral, não é? É negado esse poder, ok? Então foi por isso, pronto. E foi um prazer, quer dizer, foi um prazer e um stress, porque tinha que acabar a tese em 2002, né? Então correr contra o tempo, ou em 2001, pronto. Como é que foi a defesa da tese, doutor? Foi espetacular, tinham-me dito, Fátima, olha, não vai haver muita gente na defesa, né? Foi na Universidade de Varsóvia, uma universidade antiquíssima, pela qual eu tenho um grande amor e um grande respeito, né? Então, geralmente está o jurado, está o orientador, o presidente da mesa, né? E estás tu a defender-te. E quase ninguém vai a estas defesas, não é? Não é como aqui em Angola, que vai a família toda ver até a defesa da licenciatura. Aqui vai a cidade. Não, lá é tudo muito mais pragmático. Restrito, né? Não, é só mais pragmático, tipo, é só uma defesa, tipo, as coisas não são assim tão... também não há esta vida assim familiar como aqui há, não é? Onde... Aquele calor que... Sim, exato, é diferente, há um calor diferente, não é? E foi assim, apareceu alguém da tua parte, para além de colegas, amigos? Apareceu lá muita gente, afinal, desculpa, era para dizer, pensava que não ia ninguém, desculpa, ainda bem que tu te mantens focado, porque eu me perco. Pensei que não ia ninguém, afinal estavam lá os meus alunos, montes de alunos, estavam colegas meus professores, e pá, se calhar também porque sabiam que eu me ia embora, não sei. Foi muito carinho, foi muito bom, senti-me muito bem e muito triste, fartei-me de chorar quando fui embora da Polónia.
adorei, foi extraordinário, né? Um país extraordinário. Olha, pessoas incríveis, incríveis, incríveis. E eu pensei que nunca me iria adaptar a nenhum outro país, que tinha que sempre voltar para a Polónia. E depois fiquei triste de não ter comprado uma casa lá e tudo. Até que uma pessoa conhece Angola, vive em Angola, tem filhos em Angola e não consegue ir embora de Angola. E esta é a casa, sim, sem dúvida, a minha casa. E ainda bem. Nós ficamos felizes. Eu também, ainda bem que eu voltei, né? Angola Ainda bem que agradece. decidi. Já são 8 livros. Angola agradece. Angola agradece. Não, eu é que tenho que agradecer, na verdade. E- Não existiriam se não fossem Então, depois em da Angola. bruxa e a poesia, que foi da sua tese de doutoramento, foi o segundo livro. Fale-nos Ao um mesmo bocadinho do tempo segundo que publiquei a Bruxa e a Poesia, publiquei o livro que tu tens, que é o Exorcismo, né? exercício. Exorcismo já eram poemas que vinham desde... Que mostre lá em casa o exorcismo. com um desenho da minha irmã, Isabel Sampaio. Ela é que fez as ilustrações. Ilustrações do irmã. Sim, muito fixe. E Exorcismo foi mais ou menos uma compilação, não é? Dos poemas escritos desde a adolescência. As coisas que eu ia escrevendo. Pronto. Os poemas que trazes aqui no exorcismo representam o teu estado de espírito naquele momento, quando É escreveste o que livro? isso foi escrito ao longo de vários anos, não é? Foi o meu primeiro livro de poemas e parecia, até de Exorcismo, parecia que eu tinha que tirar isso para fora. Era exorcismo mesmo. Sim. E depois disso, já os outros livros de poemas, depois desse, só publiquei o livro das Pragas, que é de poemas, e quero publicar o livro dos Anjos, que já está escrito, só estou à espera das ilustrações. Mais nada. E já são livros que eu decido qual é a temática, qual é o título, não é? E faço poemas que têm a ver comigo, De mas acordo têm a com a ver com o temática. tema. Sim, esses não, esses são mais dispersos e tem alguns poemas que eu adoro e tem outros que não tanto, mais ou menos, né? Mas esse livro, curiosamente, foi traduzido e publicado na Grécia no ano passado, numa edição bilingue, mesmo português-grego. E as pessoas gostaram, não é? Eu pensei que ninguém ia gostar, pensei que não, isso é só mesmo eu que tenho que pôr para fora e esquecer esses poemas, mas sim, tem algumas coisas giras. Como caracterizas em alguns poemas, sim, refiro-me mesmo a alguns poemas aqui, que são de exorcismo mesmo, como caracterizas a Fátima Fernandes naquele estado, naquele momento? Sim, isto é engraçado, porque eu acho que na verdade não tem a ver com momentos, tem a ver com a forma, tem a ver com o género escolhido, ok? Então, a Fátima que faz poemas é muito diferente da Fátima que faz a banda desenhada Regina. A banda desenhada Regina é leve, é divertida, é irreverente, é engraçada. E nos poemas vai o meu lado mais sombrio, não é? Não quer dizer que não haja algum humor, na minha opinião, mas se houver é assim um humor negro, não é? Um humor especial. E então toda a parte, todo o nosso lado, que não sei se toda a gente tem, mas a vontade de matar, a vontade de esquartejar todo mundo, a vontade de vingança, de retaliação, de retribuição, tudo isso vai para a minha poesia. Tudo o que é negativo, tudo o que é impossível, tudo o que é indizível, tudo o que nos dizem que não podemos falar assim, não podemos pensar assim, está tudo na minha poesia. Então, às vezes não é uma poesia fácil. Olha, se eu puder passar para o Livro das Pragas, quando lançámos o Livro das Pragas... Ok, melhor vamos para sim, foi o meu chefe da altura, o Dr. Gilberto Luder, que fez um prefácio fantástico para o livro, já de si também bastante irreverente, não é? Depois, quando lançámos o livro, havia 3 mulheres que... A doutora pode tirar o podes... livro das pragas para mostrar lá em casa. Ok. Este é espetacular, espetacular. Sinceramente, já pela capa, não é? Ok, bonito. E é todo sobre pragas, sobre morte e exorcismo também, de certa forma. Tipo um poema aqui, para matares alguém, não é? Ai, desculpem. Para matares alguém. Vamos aprender a matar alguém nesse poema? Sim, vou ensinar. Para matares alguém. Mas olhem, atenção, eu falei de humor, lembram-se? Não estou a falar a sério. Eu acho que este vídeo vai ter que passar para maiores de 18 anos. Sim. A literatura, não é?
É um campo ilimitado. Vamos nessa, vamos para matares alguém. Não atendas o telefone, não abras a porta, não respondas, não reajas, não o vejas a ir embora. E quando te perguntarem quem é, diz que é alguém que morreu, mas que ainda não sabe. Ou manda que lhe deem um tiro. O humor, não se esqueçam, um humor sombrio, mas está aí, pronto. Humor negro. Um humor negro, sombrio. Agora as palavras temos de ter cuidado com elas, não é? É complicado. Complicadíssimo. Mas é bom que sejamos obrigados a refletir Então esse é o sobre livro elas. das pragas. Foi lançado, esse é o terceiro livro a ser lançado. Sim, acho que sim. Pela editora. Eu não tenho muita... esta é da Werangola. Werangola. Casa das Ideias, Werangola. Com ilustrações da... Com ilustrações da Helena Gafir. Casa das Ideias e Werangola. Ilustrações da Helena Gafir. Um livro genial, genial. Genial. Eu gostei. Gostaste muito dos desenhos, não é? Sim. Ela fez esta capa também. Tem muito a ver com os temas. Sim, claro. Por isso é que os ilustradores dos meus livros, na verdade, são co-autores, não é? Por isso é que aparece Fátima Fernandes e Helena Gafir. Ou os livros de banda desenhada, Fátima Fernandes, Altino Schindel. Porque é um livro feito por duas pessoas, na verdade, não é? Nós é que temos a mania de pôr o ilustrador como secundário. Está a fazer ali um trabalhinho secundário. Eu não concordo nada com isso. Não penso assim das pessoas que fazem os desenhos para os meus livros. É verdade que no exorcismo que eu fiz com a minha irmã Isabel, não pus o nome dela, mas foi o primeiro livro, eu ainda não sabia nada, ainda nem tinha opinião sobre isso. Então fiz assim e não aparece o nome dela, aparece só na ficha técnica. Mas se voltasse... Ficha técnica? Sim, na ficha técnica só. Já vemos o nome dela. Sim, ilustrações Isabel Sampaio. Mas aparece sempre assim em todos os livros, não é? Na ficha técnica, uma coisinha assim minúscula, não parece certo. Por acaso, é o meu livro com menos ilustrações, não é? Dos que estão ilustrados é o que tem menos. A minha irmã fez poucos desenhos, infelizmente. Porque ela é ótima. Mas nos outros, cada página tem um desenho, não é? Então, são coautores, na verdade. O livro das bruxas... Sim. O exorcismo e o livro das pragas. A doutora recomenda para que idade? Qual o limite da idade para se ler estes livros? Sendo... Percebo. Porque, sim, exatamente, sim. Característica do... Não tem pornografia, ok? Eu nunca escrevo sobre sexo, já agora. É uma característica minha. Então, quando eu disser que é para maiores de idade, se calhar, não tem nada a ver com sexo, absolutamente nada. Mas tem a ver com morte... E vingança, não sei, não é? Tipo, mas morte, sim, se calhar é melhor maiores de 18. Se calhar, sim. Eu acho que lá o discernimento é melhor. Agora vou dizer uma coisa para incrementar as vendas. Não comprem. Vão detestar. Está cheio de coisas horripilantes, horríveis, obscenamente agressivas e violentas. Pronto, agora toda a gente vai comprar. Essa conversa está a ser mesmo muito fantástica. Mas? Não, ainda temos tempo. Hoje vamos ter que acabar os livros todos, até os que têm escrito e ainda não estão lançados. Ok. Então vamos para o quinto livro. É o quinto já? Não sei, vamos falar tu é do que estás a manter. Nós saímos na Praga. Pragas, depois das pragas, acho que foram os da Regina, não é? Depois assim, conta-nos um bocadinho da Regina 2, Regina 3. A primeira Regina 1 está completamente esgotado. É inacreditável que o livro tenha esgotado no primeiro ano e não tenha sido reeditado. Patrocinadores, senhores empresários. Não... Olhem, é assim, um amigo meu brasileiro que é pintor e é artista plástico, não é? O Alexandre Rosalino, que é genial, disse-me: Fátima, eu estou à frente de trabalho com desenho, quer dizer, eles não dizem desenhos animados, não é? Dizem quadrinhos. Com os quadrinhos aqui no Brasil e não há uma banda desenhada. Pronto, banda desenhada já sou eu a falar, não é ele, que ele não diz banda desenhada, mas pronto. Não há uma banda desenhada onde a protagonista seja uma menina negra. Não há no Brasil, com aqueles milhões de habitantes, ok? Então ele disse-me: vamos fazer algo juntos, eu, tu e o Altino Schindel, que é o genial ilustrador desse livro, não é? E co-autor do livro. Vamos fazer algo em e-books e passar
a vender também aqui no Brasil. Eu disse, claro, e depois veio o Covid e nós parámos. Mas como é que alguém do Brasil está assim entusiasmadíssimo? E aqui em Angola ninguém diz, Fátima, dá-me já os 3 livros, vamos publicar, vamos difundir, vamos levar a todas as escolas, porque é verdade, os livros da Regina, e como tudo o que eu faço, não é? Não vou fazer coisas que toda a gente faz. Acho que nenhum de nós deve fazer isso, se calhar. Depende da área e depende do objetivo. Mas não são livros que ensinam e desculpa, agora estou mesmo aqui a ver se falo para o público geral. Fique à vontade, sim, é mesmo para eles que nós temos que... Não são livros que ensinam, por exemplo, que tem que se obedecer cegamente aos mais velhos e fazer tudo o que eles mandam, porque nós sabemos que é isso que está por detrás de muitos abusos que acontecem, ok? E que não devem acontecer, porque as crianças são seres frágeis. É nossa obrigação como adultos protegê-los, ok? Isto não tem 2 voltas a dar, é mesmo assim. Tem que ser assim. Então, os livros da Regina, e é por isso que as crianças gostam tanto, ensinam a questionar. Se a mamãe diz, vamos para ali, e a criança pergunta, porquê? Porquê que eu tenho que ir? E o adulto tem que explicar. Porque se nós queremos crianças confiantes, que sabem realmente a diferença entre certo e errado, nós temos que conversar com elas e temos de fazer também aquilo que dizemos que está certo ou que está errado. E se não o fizermos, temos de explicar porquê. Olha, a mamãe sempre ensinou isto e agora não fez. A mamãe está errada. Ou então a mamãe ensinou algo errado. Se calhar, estou agora a pensar, se calhar não está mal fazer isso. Ou então, explicarmos, por exemplo, eu às vezes digo palavrões, não é? Não devia dizer, mas digo. Então, se a minha filha me apanhar ao telefone com alguém que eu estou a dizer uns quantos palavrões, o que é que isso quer dizer? Que ela pode ou não pode, né? Ela é uma criança, não pode. Então eu explico, podes a partir dos 18 anos, quando fores adulta, podes. Até aos 18 anos não podes dizer palavrões, não podes namorar, não podes beber café. Tudo isso é muito bom a partir dos 18 para a frente. E assim não há hipocrisia. Ela não pensa, não é? Então a mamãe diz que eu não posso beber café, mas está a beber café. Diz que eu não posso dizer estas palavras, mas está a dizer. Mas eu digo e explico, e é verdade. Tu és uma criança e eu sou um adulto. E nós temos missões diferentes, não é? Tu tens que aprender, estás a conhecer. Eu preciso cumprir as etapas. Sim, precisamos transmitir a elas que mas elas nós, precisam. adultos, temos a mania, né? Que, não, eu já disse que não é para fazer isso, mas eu vou fazendo outra coisa. De repente a criança faz um vídeo, faz uma coisa assim, surra já, faça um vídeo a dar-lhe uma surra para mostrar que eu cá não admito essas coisas. E todos nós vamos dizer, não, as crianças hoje estão muito assanhadas. Não estão nada assanhadas. Vamos olhar para os adultos, ok? Onde é que estavam os adultos quando a criança estava a pegar no vídeo e a fazer isso? E depois nós temos medo de falar certas coisas com as crianças. E depois quando as coisas acontecem, ai, não sei como é que isso aconteceu, porque em minha casa isso não se fala. Não, ok? Para mim, isto é importante e eu pratico isso também. A responsabilização é dos adultos. Os adultos têm que ser questionados. O que é que eles andam a fazer? O que é que andam a ensinar? E já agora, para ajudar os adultos, meus senhores, digam às crianças, não é? Eu faço porque sou adulta, porque sou adulto, e quando tu fores adulto, tu também vais decidir se fazes ou não. Enquanto criança, não podes fazer isto, não é bom para ti. Não podes fazer aquilo, porque não é bom para ti. Mas vou explicar, vou ensinar. Olha, a sério, a pior coisa que me acontece é quando me mandam um vídeo com adultos a bater às crianças, porque dançou com um rapaz e era um menino e dançou com um rapaz e em minha casa não tem viado e bate. E pá, eu tenho um desprezo profundo por estes adultos, ok? Isso chateia-me imenso. Então podem ficar todos chateados, mas pensem um pouco no que eu estou a dizer, tá bom? É só pensar um pouco. Pensem um pouco. Então, papais, irmãos, já sabem, comprem os livros. O livro que está disponível, eu acho que é só Regina 3. É isso, Regina 2 e Regina 3. Vão se divertir. Sim, comprem Regina 2 e Regina 3. A doutora já acabou aqui de falar quais são as lições que as crianças... Quer dizer, isso é o que assim como os pais também podem tirar. O livro não tem estas lições, não é? Quer dizer, está tudo subentendido, eu né? Eu percebi, exatamente. Muito bem, eu tive o prazer Lucas. de ler e percebi exatamente isso que a doutora acabou de explicar aqui. E olha, a minha filha, por exemplo, fez ontem 11 anos, a Regina. Ela não diz um palavrão, não diz um palavrão, estás a ver? Porque ela sabe que até aos 18 não pode, não tem nada a ver com ela. Entende? Mas porquê? Então, não há aqui um discurso hipócrita da minha parte, não é? Não é? Mamá, e quando eu digo algum, ela diz, mamá, não podes falar assim. Eu digo, ai, desculpa filha, mas já sabes, pronto. Porque eu também não quero dizer. Estou até a lutar contra isso. Mas
ela sabe que está errado, né? Mas também sabe quando eu digo que eu não me estou a contradizer, porque eu já disse que isso é uma coisa de adultos. E realmente somos diferentes, não é? Ok. E temos de os proteger. Doutora. Doutora. Lucas. Durante a sua formação, essa transição, processo de transformação como escritora, quais foram as suas maiores... Quem foi sua maior influência na literatura? Nunca pensei nisso. Estás a ver? Considero-me escritora há tão pouco tempo e não há muita gente a tratar-me como escritora e nunca me perguntaram isso. Grandes influências. É assim, eu tenho os meus autores preferidos, que eu amo completamente. E se calhar de alguma forma eles influenciam, não é? Mas para mim não é óbvio, ok? Não é, porque, por exemplo, os livros da Regina são conversas que eu tenho com ela mesmo e vão para a escrita. Depois, a forma como são desenhados tem tudo a ver com o Altino Schindel, que traz também, aporta já a sua forma, dele, sim, a imaginação, a criatividade, a genialidade dele, não é? Poemas como o Livro das Pragas, eu não conheço nenhuma mulher que fale sobre vingança e morte e não sei o que mais. Ok, mas autores que eu adoro, eu gosto muito da poesia da Sylvia Plath, que é também uma poesia realmente sombria também, muitas vezes. Sim, e há aí morte também, mas de uma forma mais cáustica, ácida, diferente. Uma coisa que eu nunca escreveria como ela, quer dizer, nem teria essa capacidade, nem essa genialidade, jamais, mas é alguém que eu admiro imenso. Eu falei quando era pequeno o Alexandre Dumas, não é? Quando eu li o Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo é uma história sobre a vingança, não é? Vingança limpa, fria, metódica, sem vacilar nunca, nem em relação à mulher que ele mais amava, não é? Porque ela não esperou por ele 14 anos. Ao contrário do filme, que é uma palhaçada, não vejam o filme com o Guy Pearce, o filme O Conde de Monte Cristo, que termina com ele, com a mulher e não sei o quê. Tipo romance de cor-de-rosa, nada disso. O de Alexandre Dumas termina com vingança sobre todos, sem a mínima piedade. E eu acho que aquilo me influenciou. Depois, quando eu ouço as pessoas a dizer não, vingança é como se tu quisesses mal a outra pessoa, mas tu é que tomas o veneno porque te faz mal e blá blá. Eu já sei que dizem isso. Eu não concordo. Eu acho que quando desejamos vingança a alguém, na verdade, é quase como um paliativo. Porque é assim, faz-te conta. Alguém me fez muito mal, tá bem? O João, faz-te conta. O João fez mal. Eu penso, não, mas tu vais ver, nem que demore 20 anos. Epá, isso nem que demore 20 anos ou 30 anos, eu vou-me vingar. Permite-me estar em paz agora. Estás a ver que eu não posso fazer nada. Então, tipo, é assim uma espécie de um mecanismo de defesa também, não é? Que aqui, um mecanismo de defesa inventado por mim agora, que é adiar. Adiar o sentimento de frustração e também com a esperança de que tudo vai ficar bem no final, não é? Mas eu não preciso estar a pensar no que é que eu vou fazer àquela pessoa ou não sei o quê, nada disso, tipo, é para daqui a 20 anos, ok? Então, se calhar não é por acaso que realmente a temática da vingança aparece nos poemas, não é? Ou a temática da morte, ou... Tiveste uma certa influência. Se calhar sim, né? Esses... Pronto, mas depois há autores que eu adoro que nunca me influenciaram, né? Que são grandes demais para eu chegar aos pés, tipo essa de Queiroz, eu gostava muito, gosto muito dele, né? Eu li tudo do Ernest Hemingway porque achava aquela escrita assim, frases curtas, também muito limpas e tal, epá, dava-me paz, não é? Ao caos que às vezes temos no cérebro, aquele tipo de escrita dava-me paz. Ou Samuel Beckett também, apesar do absurdo, não é? Eram coisas curtas. Sim, determinados autores, eu tenho muitos autores preferidos, tudo depende da época, tudo depende... Também, por exemplo, quando eu gosto muito de um autor, leio tudo dele e depois acabou-se, não é? Vou à procura de outro. E às vezes há autores bons que eu leio o primeiro livro, detestei, acabou-se. Já não leio mais nada dele, não é? E depois arrependo-me às vezes, depende. Então, isto que tu disseste de inspirar a trabalhar mais, não é verdade. Não, por exemplo, Hemingway e o W.H. Auden, que é um poeta que eu gosto muito, por exemplo, eles tinham uma forma de escrever muito metódica. W.H. Auden até era tipo das 9 às 5, estás a ver? Sentava-se para escrever. Então, eu nunca fui assim, por isso é que eu tenho tão poucos livros escritos, na verdade, de poesia, por exemplo. Eu escrevi o Livro das Pragas, demorou 7 anos a ser publicado,
graças à Casa das Ideias e o Angola que apostaram no livro, e o Dr. Luther, o meu chefe da altura, que eu nunca vou esquecer. Entretanto, nessa altura, já estava escrito o livro dos anjos, que está até agora à espera de ilustrações para poder, e depois de dinheiro, né? Para poder ser publicado. Então, não escrevo muito. Em termos de poesia, escrevo muito pouco. Não sou nada disciplinada. Ok. Pronto, não, é só para dizer que eu escrevo mesmo pouco. Estou a escrever o livro dos monstros agora, que tem 8 poemas só. O livro dos anjos só tem 16. Tem o dos monstros e tem o dos anjos. Sim, e é espetacular o dos monstros. Okay. Doutora, só uma particularidade na Não me Regina. deixaste falar sobre isso. Na Regina, a Regina usa um traje com a marca do Superman. É da Mulher Porque Maravilha ou da Super Não, mas não sei quem. Sim, Supergirl, é isso. Pronto, Supergirl. Foi mesmo uma roupa que ela comprou, uma fantasia que ela comprou. Ok, pensei que no final das contas a ideia era Acaba por ser, sim. dar uma identidade diferente, Acaba por ser, não é? particular, não, mas eu pensei que seria assim particular da Regina, que tivesse, por exemplo, um símbolo próprio, mas eu pensei Não tem símbolo próprio, é mesmo da Supergirl. Exatamente, é uma criança, gosta de super-heróis como qualquer Mas olha, uma o outra Regina criança. 4, que já está basicamente terminado, também precisamos de patrocínio para publicar, mas o Regina 4 está genial. A capa, e antes ainda de... A 4, Sim. ok? Assim que saiu o Black Panther, nós decidimos que a capa seria do Black Panther. Boa. É uma Sim, boa, então boa é homenagem. Wakanda Forever, E a capa. agora é uma boa homenagem É uma a homenagem. Chadwick Boseman. Exatamente. E mesmo antes dele, infelizmente, ter falecido, gosto muito dele. Mesmo antes disso, já tínhamos decidido que a capa seria uma homenagem também ao Black Panther, né? Imagina. E a Regina está assim, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Pronto. E as capas acabam por demonstrar, sim, uma admiração grande por determinadas personagens, não é? Porque o Regina 1 não, tem simplesmente a Regina e muitos quadradinhos por detrás de histórias que estão no livro, está muito gira a capa. A 2, por exemplo, já tem a ver com, apesar de mostrar a Regina a estudar e a imaginar ela numa praia, né? Tem a ver com Vaiana, que ela adorava naquela altura. Depois o Regina 3, Supergirl, porque ela tinha essa roupa mesmo, essa fantasia, e andava sempre com ela. E o 4 com Wakanda. Fomos ver o filme várias vezes e adorámos, e a Regina adorou também, não é? E eu e o Altino também, nós também escolhemos. Podemos pedir apoios à Marvel e à DC para Sim, patrocinarem. Sim, olha, por exemplo, a TAG também nos podia patrocinar, porque aparece o avião da TAG na capa do Regina 2 e em várias histórias. Imagina. Candando também aparece sempre nas histórias. Imagina. Sim, Descontão por acaso, também. sim. Patrocinem-nos, procurem-nos, contactem-nos. Vamos usar vamos enviar o vídeo para fazermos a Inquisição. Sim. Por acaso alguém nós pedimos a Chat Cachinde pediu patrocínio para reedição do Regina 2 e o BAE patrocinou-nos. Obrigada, BAE, Banco BAE, muito bem. Qual é a sua opinião sobre a literatura atual? Há muita gente a escrever hoje em dia, principalmente poemas, não é? Muitos. E há algumas vozes masculinas e femininas muito boas, ok? Algumas poucas, como sempre em todo lado. O que é bom tem que ser pouco, não é? Há algumas muito boas que, na minha opinião, infelizmente, ainda estão, porque o tempo funciona como um filtro. Quem for mesmo bom vai ser bom ainda daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não é? E outras pessoas vão cair. Então, no meio destes muito bons, e por acaso rodeando-os e às vezes publicando nas mesmas antologias, não é? Há muitos escritores muito maus. Principalmente poetas, mais uma vez. Porquê? Porque a poesia é uma coisa fácil, não é? Parece fácil. É só escrever 2, 3 linhas. Agora, muitas destas pessoas que tu vês a escrever não leem, não são apaixonados por literatura, mas querem ser famosos, não é? Porque acham que são muito especiais e escrevem. E eu acho isso errado. Epá, se não há amor pela literatura, se não há amor pelos livros, se não leem, não escrevam, ok? Porque há depois outras pessoas muito, muito, muito boas, muito apaixonadas pela literatura, que escrevem muito bem e que às vezes passam despercebidos, porque depois também não se cultiva uma crítica, não é? Uma crítica objetiva. Então, elogia-se toda a gente. Acho errado isso. Então acho que sim, que há alguns nomes fantásticos que daqui a 10, 20 anos se destacarão no meio desta geração que está a escrever agora. E há muitos que vão cair simplesmente, quer dizer que serão a maioria, não é?
Estou à espera das ilustrações do Roberto de Carvalho e da Daniela Sandão. Onde estão as ilustrações, meninos? Por favor. Assim que sair, quero publicar. Vamos ver, não é? Também a Helena, que fez os desenhos, as ilustrações do livro das pragas, estava a fazer uns desenhos fabulosos para o livro dos anjos. Depois parou. Então o livro dos anjos está assim com uma espécie de uma maldição. Ainda não está feito, a parte dos poemas ainda não está feita, mas é o mais terrível de todos, o mais assustador. Entra em partes que nós às vezes não queremos lidar com elas, estás a ver? Um amigo meu, o Júlio Londa, disse-me, encontrei-o a entrar num hipermercado e ele disse-me: a Regina já é nossa, não é? É nossa, é angolana, é uma personagem angolana 100% irreverente, questionadora, para a frente, fantástica. É uma marca, sim. Então eu acho que eu vou ser, se for lembrada, mas principalmente o Altino Schindel, será por causa desse livro. Em todas as casas angolanas deveria haver este livro. Sim, se não gostarem de mim, façam pelo Altino Schindel, que é um ilustrador fabuloso. Os diálogos Falam pelas crianças. Os diálogos da Regina são fantásticos. É verdade, vale mesmo a pena. Doutora Fátima Fernandes, onde é que os nossos utentes, nossos leitores, o público em Luanda, em Angola, podem encontrar os seus livros? Ok, podem encontrar os meus livros na Academia Bay, na reprografia da Academia Bay. Nós vendemos todos os livros dos nossos autores. Podem encontrar na Chat Cachinde, na editora Acácias, no Candando e no Quero. Já agora, doutora, quanto é que está a ser comercializado os livros da Regina? Sim, os livros da Regina, regra geral, estão a 1.500, 1.800 kwanzas. Vale mesmo a pena, porque hoje em dia, sinceramente, já não há livros a esse preço. Está muito acessível. Sim. Está super acessível, super recomendo. Não atualizamos os preços, aproveitem. Aproveitem lá em casa, então, no Candando, na Academia Bay, no Chá de Cachinde, é isso? Sim, e na Acácias. E na Acácias. E também E no Quero. podem também contactar a doutora no Instagram Fatima.sampaio.fernandes. e mandarem uma mensagem, pedirem os livros. E a doutora manda-vos o contacto, certo? Sim. Doutora, nós estamos no fim. Lucas, obrigada. Considerações finais. Tu és espetacular. TV Empreender, estão a ver? É genial. O Semedo, super simpático, que está aqui atrás das câmaras. O Lucas, que é super mega simpático. Não sei porque é que fica nervoso, mas ele ficou nervoso com o Onjaki. Comigo não, porque eu ao pé do Onjaki estou lá embaixo. Então ficou mais à vontade. Mas adorei tudo. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutora, por tirar o seu tempo e esperamos contar consigo nas próximas rubricas, próximas conversas agradáveis. Foi muito bom viajar no seu mundo. Obrigada. Um pouquinho sombrio, um pouquinho infantilizado com as perguntas da nossa Regina, mas sim, foi um espetáculo. Muito obrigado por nos acompanhar. Terminamos a nossa rubrica. Até a próxima. Já sabem, TV Empreender e crescer. É sobre nós. PS Records. Gravar momentos e emoções do momento. TV Empreender. Empreender e crescer.